Espírito Santo. É a unção que faz a diferença. Mas semana que vem vamos voltar nossas lives sobre oração em línguas, tanto eu falando sobre oração em línguas, como com pastores convidados sobre oração em línguas. Estou combinando com alguns pastores que têm muita sabedoria, que têm muitos anos na prática da oração em línguas. Então é algo tremendo. Se você quer aprender sobre oração em línguas, aqui no canal tem várias lives, comigo sozinho e também com pastores, pastor Fabrício, pastor Roberto, que nós fizemos na semana passada, foi muito boa. Pastor, tem vários pastores, agora até esqueço de Marcelo lá do Pernambuco, tem vários, eu sozinho, pastora Bruna, profetisa Bruna, que nós falamos sobre oração em línguas, profeta Renato, que nós falamos sobre sonhos, sobre visões, Diego Maurício também, nós falamos sobre vários assuntos. Então tem várias lives sobre oração em línguas, podcast também específico sobre oração em línguas e também podcast sobre cura, milagres, o nosso podcast do Avivamento. Então, maratona aí o canal, porque vai ser algo sobrenatural. Tem irmãos que falam assim, pastor, eu estou maratonando tanto o podcast como as lives e tu está sendo uma bênção para a minha vida. Está destravando o ministério, está destravando a vida espiritual, está destravando a vida financeira. Tem pessoas que estavam desempregadas, arrumando emprego, abrindo negócios, e milagres, sinais está acontecendo. Glória a Deus por isso. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Fique até o final dessa live. Nós vamos estar ministrando a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Gustavo Paz chegou já dando like. Glória a Deus. E também falar para os irmãos que é novo no canal. E fala a cidade onde você fala que é a primeira vez que está assistindo uma live. E fala qual cidade onde você mora. Nós vamos pegar bem firme. Nesses dias foi um final de semana muito abençoado, os retiro. Nós ficamos sem fazer as lives. Fizemos uma ontem, mas agora nós vamos voltar com tudo. Glória a Deus, a irmã que está no treinamento da ativação profética. Aleluia. Nós vamos voltar com tudo, se Deus quiser, fazer várias lives e vários programas. Tanto que entrou o podcast segunda-feira, com o pastor Rodrigo Ramos, não, terça-feira, e hoje já vai ter outro podcast entrando com o meu amigo pastor Marcos. Sua primeira vez, mora em Brasília, Luciana, glória a Deus, Luciana. Nós estamos pensando, vai ter um evento dia 21 de setembro de transferência de unção, vai ser muito forte aqui em São Paulo. Mas a segunda cidade que eu penso em fazer esse evento não está marcado, não está agendado. Eu conversei num retiro com um pastor de Brasília, e ele falou que vai tentar falar com outro apóstolo, com um lugar mais centralizado de Brasília, depois fazer em Brasília. Não tem nada certo, não tem data. O pessoal fala quando vai ser. Não sei. O que é certo é dia 21 de setembro. Você quiser ir, você de São Paulo, você mesmo que mora fora de São Paulo, mas tem condição financeira, venha. Vai ser aqui em São Paulo, na capital. E você adquire o ingresso, porque tem uma limitação, o espaço lá, né? O ingresso é R$ 30 para ajudar no coffee break, que nós vamos dar no café. Vai começar às 15 horas, vai acabar às 21 horas. 3 da tarde às 9 da noite. O ingresso está aí na aba comunidade. Vê lá, evento presencial, está escrito. Você lê lá, aba comunidade do canal, tem vídeos ao vivo, podcast, aí vai lá na aba comunidade. Glória a Deus, Elisângela. Primeira vez, Porto Alegre. Que Deus abençoe, Elisângela, Raquel, Rayane, William. Glória a Deus. A Luciana disse que quando estiver em Brasília, glória a Deus. Que infelizmente, eu estava falando isso. Infelizmente, Luciana, eu fiquei sabendo de alguns problemas que teve aí sobre a oração em línguas. Tem muita gente que entendia a visão, mas por alguns problemas que aconteceu
não citar nome, mas alguns problemas que aconteceu, muitos se esfriaram ali. E nós, quem sabe, Deus pode usar nosso ministério, nosso canal, para acender o fogo de novo de Brasília sobre a mensagem da oração em línguas. Ore aí para, quem sabe, depois de 21 de setembro. E Rose Oliveira, o bairro fica Vila Tolstói, aqui na capital, Vila Tolstói. Aí lá na aba comunidade você vai ter o nome da rua, mas a Vila Tolstói. Infelizmente, eu tenho uma live, até pegar esse gancho da Luciana, antes de nós entrar na oração em línguas, ou oração em línguas, nós vamos falar sobre unção, já estou entrando na oração em línguas, mas eu tenho uma mensagem aqui, uma live que eu fiz, perseguição e bloqueio sobre oração em línguas. Eu não lembro se foi nessa, ou eu tenho uma live que eu falo da decepção. É Zona Sul, Vila Tolstói, eu nem sei falar aqui em São Paulo, Vila Sul, Zona Leste. Ah, mas Glória é Zona Sul, né? E, e eu falei uma vez que teve um líder que caiu, ele ensinava sobre oração em línguas e caiu. Aí um monte de gente começa a desacreditar da oração. Não, o cara falava tanto sobre oração em língua e caiu. Pode ser em qualquer área. Vamos dizer, o cara falava tanto em jejum e caiu. O cara falava de salvação e caiu. Nada não deixa nada que é uma verdade de Deus. Aqui chegou uma mensagem, aí tirou minha concentração. Aquela mensagem vai chegando, vou vendo aqui. Nada que é verdade deixa de ser mentira porque um homem de Deus caiu. Vamos dizer, o cara falava sobre oração em línguas e ele caiu, deixou de ser verdade o princípio? Não. O cara falava sobre jejum e ele caiu, deixou de ser verdade o que ele falava. Igual se eu pregar sobre salvação de vidas e eu caio, vai ser mentira a salvação? Não, nunca vai ser mentira. A verdade prevalece. O homem é falho, o homem é fraco. O homem pode cair, o homem ou mulher que eu falo assim, pode cair. Mas não deixa de ser verdade, muitas vezes, o que ele ensinou. Pode ser em qualquer área, pode ser algo simples. Falar de amor, falar de qualquer coisa da Bíblia. Aqui está a verdade. Então não deixa de ser verdade, porque infelizmente acontece problema com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. Esther, Pai do Senhor, boa noite. Vamos estar orando em nome de Jesus, para Deus estar abençoando em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai derramando da tua unção, da tua graça, da tua glória. Vai derramando, meu Pai, do teu poder, da tua maravilha. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar trazendo um avivamento sobrenatural. O Senhor possa estar trazendo um avivamento tremendo, poderoso. Pai, que no nome do Senhor Jesus todos possam saber que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Derrama uma unção poderosa nesta live. Derrama, meu Pai, um poder sobrenatural. Seja uma live de ativação. Seja uma live de ativação. Seja uma live, meu Pai, onde o Senhor possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e possamos entrar em uma nova dimensão do teu Espírito. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com ele e te mudará em outro homem. Então, o primeiro princípio, que a unção vem na vida do homem para transformar. A unção vem na vida do homem para libertar. A unção vem na vida do homem para curar. A unção quebra o jugo. A Bíblia fala que Paulo levava os lenços e aventais de Paulo para quem estava doente ou para quem estava cativo. E quando chegava aqueles lenços e aventais perto do doente, perto daquele que estava cativo, ele era curado. Valdene, boa noite.
era curado. A Bíblia fala que a enfermidade ia embora, os demônios iam embora. Por causa dos lenços? Não, por causa da unção que estava naqueles lenços. A unção faz a diferença. A unção libera cura, libera milagre, libera libertação. E aqui Samuel profetiza, Saul era escolhido para ser rei, e falou assim, ó, você vai encontrar uns profetas, depois eu vou até falar desse lugar, Vale dos Profetas, e você vai ser transformado em outro homem. O Espírito de Deus vai vir sobre você, vai se apoderar de você e você vai profetizar. É isso que Deus quer fazer. Deus quer liberar uma unção sobrenatural. Nilza Souza, Shalom. Com a unção do Espírito Santo. Às vezes aquela pessoa que é tímida, que tem vergonha até de falar em público, mas de repente com a unção do Espírito Santo ela se torna uma pessoa ousada, corajosa. Davi era um homem corajoso, era um menino corajoso que enfrentou o urso e o leão, mas eu creio que estava sobre ele a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e quando ele viu Golias, não foi apenas a coragem natural, não foi apenas ousadia natural, eu creio que junto com a unção do Espírito de Deus que estava sobre ele, ele falou, quem é esse cara? Quem é esse gigante para confrontar o exército do Deus vivo? E ele foi. Então a unção te deixa você com ousadia, com coragem, e que no nome do Senhor Jesus, que nessa live Deus possa liberar essa unção sobre você, para você ter mais ousadia, para você ter mais coragem ainda, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão chegando. Já vai chegando e vai curtindo. É a unção que abre seu entendimento para entender a palavra. A palavra de Deus é rica, é poderosa, é tremenda. Mas um monte de crente tem essa palavra. Um monte de crente tem várias Bíblias na casa, mas não acontece nada. Um monte de crente tem a Bíblia, um monte de crente está ouvindo palavra para palavra, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você vai ver o que está acontecendo na vida desse irmão. Não, às vezes não está acontecendo nada. Às vezes uma vida derrotada, oprimida por Satanás, porque o que está faltando é a unção do Espírito Santo. É a unção junto com a palavra. Jesus falou, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, mas também nós precisamos conhecer o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Você precisa dessa unção, você precisa desta glória, você precisa do poder do Espírito Santo, você precisa ser ativado, você precisa entrar em uma nova dimensão do Espírito. Chega de religiosidade, mas que no nome de Jesus você possa entrar em uma nova fase, em um novo tempo, em uma nova estação, por causa da unção do Espírito Santo. Que nesta live, a cada palavra que eu for falando, possa o óleo fresco do Espírito Santo possa cair sobre você, o óleo fresco do Espírito Santo possa cair sobre você, o óleo fresco do Espírito Santo possa começar a cair sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, se estabelecendo um novo tempo, uma nova estação, onde você possa ter ousadia, onde você possa ter coragem, onde você possa avançar. Oh, chorabá, cantarabá, show. Choraraba, cantaraba, xararaba, xararaba. É com a unção do Espírito Santo. Entenda só, Pedro, antes do Pentecoste, Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes da descida do Espírito Santo, da unção, do poder do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, você lê no livro de Atos, capítulo 3 até o 4, eles são presos, Pedro e João, e eles falam para não falar mais sobre o nome de Jesus. Eles ameaçaram, eles não falar mais, senão ia prender, ia matar isso. E Pedro responde assim,
Como nós vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Pedro já estava com ousadia, não foi aquele Pedro medroso antes da unção que negou a Jesus 3 vezes. Ele falou: como nós vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Não tem como. E Pedro também teve até uma morte, a história não está registrada na Bíblia, mas a tradição cristã diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foi crucificar ele falou: não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, e crucificar ele de cabeça para baixo. Pedro foi um homem ousado até o final da sua vida, depois da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo também traz dentro de nós uma alegria. Oh, aleluia! Tem quantos crentes estão desanimados? Então, quantos crentes estão desanimados? Quantos crentes já não têm mais alegria? Vão na igreja carregada a pulso, como diz o ditado. Vão, às vezes, só para cumprir uma obrigação religiosa, mas não tem mais alegria. Quantos crentes sem alegria? E a alegria do Senhor é a nossa força. Com a unção do Espírito Santo vem a alegria. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir esse versículo de Romanos. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. Meu irmão, que Deus possa encher você de uma unção sobrenatural e essa alegria venha sobre você, que essa alegria venha sobre você, que essa alegria do Espírito Santo venha sobre você agora, que essa alegria do Espírito Santo venha sobre você agora, que essa alegria do Espírito, oh, alabaxô, alabaxá, venha sobre você agora, em nome do Senhor Jesus. A unção da alegria. Por isso que tem muita igreja que é triste. Você chega lá na igreja, tem igreja que é... Você não vê nenhum pingo de alegria, nem no pastor, nem no presbítero, nem nos diáconos. Você vê os irmãos tudo com a cara amarrada, parece tudo revoltado. Tem igreja que parece que os irmãos estão revoltados, estão bravos. No começo do culto e no final, do começo ao fim do culto, eles estão lá cumprindo. Mas quando uma igreja está cheia da unção, o primeiro sinal de uma igreja cheia da unção é a alegria. Quando você vê uma alegria, você vê uma alegria na igreja, você vê uma alegria no pastor, você vê uma alegria naquele que canta, você vê uma alegria naquele que está na porta, você vê uma alegria no ambiente. É um ambiente gostoso. Oh, alabaxá, alabaxá. Aleluia. Que essa unção venha sobre a tua igreja. Que essa unção venha sobre você. Que essa unção venha sobre você, trazendo a alegria do alto. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer receber dessa alegria, digita aí amém aí para me entender que quer receber da unção, da alegria. A unção traz alegria. Aleluia. A unção também te dá força. Olha que coisa tremenda. A unção pode te dar força emocional e força física. Emocional é assim. Às vezes a pessoa se sente fraca emocionalmente. Imagina só, ela está enfrentando muitas lutas. Luta talvez a mulher que o marido é incrédulo, que persegue ela. Às vezes uma mãe que o filho está nas drogas. E aquelas situações, ou às vezes pessoas que estão endividados, devendo agiota, devendo as pessoas. E isso vai desgastando emocionalmente.
Oh, glória a Deus. Continue, Rose. A Rose está buscando o azeite de casa, orando em língua. Continue. Nós vamos chegar sobre uma parte da unção, depois da unção que você faz para manter a unção. Então tem pessoas que emocionalmente está cansado pelos problemas, pelas lutas. É isso que eu falei, às vezes luta financeira, luta no casamento, luta com o filho, luta com outras situações, luta dentro do ministério, dentro da igreja, às vezes pastores enfrentando rebeldias ou divisões. E ele se sente fraco emocionalmente, ele está desgastado emocionalmente. E tem uns que estão fracos fisicamente mesmo. Talvez passou por uma enfermidade ou está passando por um momento de enfermidade. E a unção traz força física e emocional. Você vai falar que nem o Salmo 27. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Como está escrito no livro de Joel. Como está escrito no livro de Joel. Digo fraco, eu sou forte. Escreve aí, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Harabaxá. Paz, Rodrigo. Harabaxô. Diga o fraco, eu sou forte. Escreve aí, eu sou forte. Aleluia. Halabababababaxá. Aleluia. Então a unção te traz força emocional. Porque um dos resultados da alegria também é força. A unção de Deus também te traz força física no seu corpo. Talvez você passou por uma enfermidade, talvez você está fraco fisicamente, porque quando nós estamos abalados emocionalmente, também isso afeta o nosso corpo físico. A nossa mente afeta o nosso corpo. A nossa mente está abalada, nós estamos passando por luta, nós estamos estressados, nós estamos em alguma situação e o nosso corpo está fraco ou passou por enfermidade. Deus nos dá força. A Bíblia diz que vinha o Espírito de Deus sobre Sansão e ele se tornava o homem mais forte daquela época, e eu acho que o homem mais forte que já existiu no mundo, porque ele era uma força sobrenatural. Com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Ele rasgou um leão como se rasgasse um bezerro na mão assim. Rasgou o leão como se fosse nada, porque vinha uma força sobrenatural nele. Ele foi uma hora, um dia ele estava cercado, trancaram ele numa cidade, ele pegou a porta da cidade, que era gigantesca, que pesava tonelada, pôs no ombro e saiu com a porta, porque vinha uma força sobrenatural nele quando vinha o Espírito de Deus. A unção traz força física e emocional. E essa unção, eu declaro em nome de Jesus, está vindo sobre a sua vida agora. Uma unção que está trazendo força. Uma unção que está trazendo força. Uma unção que está trazendo força. Uma unção que está trazendo força para você. Uma unção que está trazendo força para o seu corpo físico. Uma unção que está trazendo força para as suas emoções. Oh, levanta, levanta, levanta dessa posição. Deus quer te usar e essa unção está vindo como força para você agora. Receba da unção do Espírito Santo de Deus agora. Oh, alabaxor, alabacanta, alabaxá. Receba a unção do Espírito Santo agora. Receba a força do Espírito. Você pode dizer: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Oh, alababababababaxá. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, você que está aqui ao vivo, e quem for assistir depois também, vai ser impactado com um poder sobrenatural nesta live. Eu creio que cada palavra que eu estou falando, cada declaração que eu estou falando, está entrando dentro de você, no seu espírito. Já está entrando dentro do seu espírito, estabelecendo algo novo.
estação nova, um tempo novo, uma unção para rompimento, uma unção para rompimento, tudo que está aprendendo a sua vida, tudo que estava aprendendo, Harabachor, Harabacanta, Harabachá, e Harabachá, está sendo rompido agora, você vai caminhar, outro resultado da unção é avanço, é avanço, é avanço. Você vai avançar como nunca avançou. Você vai conquistar como nunca conquistou. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba dessa unção e avance. Alabaxou, alalabaxá. Quem for chegando vai dando like. E quem está assistindo pela primeira vez a live, aleluia. Escreve aí qual cidade onde você mora, se é a primeira vez, e escreve que é a primeira vez. Regina, França, Fádia, é assim que pronuncia, Belo Horizonte, Vila Velha, Carol, seja bem-vindo todos. Fazendo muitas lives aqui no canal, falamos muito sobre oração em línguas, tem várias lives aí, se você quiser aprender sobre oração em línguas aí. E também nós temos um podcast, para quem é novo no canal, não sabe, nós temos um podcast muito abençoado. Já fizemos 40 programas e o 41 vai entrar hoje às 9 horas, falando sobre adoração. Vila Velha, Espírito Santo, e Vilândia, eu sou forte, glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer, Deus quer derramar uma unção. Eu vou falar minha experiência, porque alguns não me conhecem. Eu já falei isso talvez em umas lives, mas faz muito tempo também. Eu me converti faz 30 anos atrás. Mari, Portugal, que Deus abençoe, Mari. Quando eu me converti há 30 anos atrás, não tinha nem YouTube, não tinha internet. Irei assistir o podcast, muito bons temas. E tem muito podcast sobre cura, sobre adoração, sobre oração em língua. Depende de cada pastor, né? Cada pastor fala o foco do ministério dele, libertação, mas vai ter 41 programas a partir de hoje. Só lá tem uma playlist chamada Podcast Completo. Vale a pena. É muito forte. E pastores, alguns muito conhecidos, como Marcelo Casagrande, Rodrigo Ramos. Rodrigo Ramos entrou agora, entrou ontem, né? Hoje é quarta. Há 30 anos atrás, não tinha internet, não tinha YouTube, quando eu me converti. Eu eu era do tempo do vinil. Não sei, talvez você só viu pela televisão falando do vinil. Aí depois do vinil vem o CD, e agora é pendrive, agora até no celular. Não tinha nem celular na minha época quando eu me converti. Então imagine só, tinha poucos louvores muito conhecidos, porque você poderia ouvir uma rádio, e também não tinha muitas rádios cristãs também. Não tinha muitas rádios cristãs naquela época. Glória a Deus, disse. A Izzy disse, minha visão mudou totalmente depois que eu conheci e comecei a praticar a oração em língua. Glória a Deus, que belo testemunho isso. Glória a Deus, é a chave. E nós vamos fazer na semana que vem com tudo. Eu sozinho e também com convidados pastores, nós vamos mergulhar sobre oração em língua. Vânia, assistindo de Moçambique, que o avivamento chegue em Moçambique, em nome de Jesus. Que uma unção poderosa passe por você, Vânia, para você levar para todo o país de Moçambique, em nome de Jesus. Então imagine só, 30 anos atrás, e o meu pastor era um homem de Deus, muito usado por Deus, e o forte do ministério dele quando começou, como eu falei em uma live aí sobre libertação, era libertação, caía 4, 5 pessoas possessas, por culto. Não era de vez em quando, caía pro culto, cada reunião tinha pessoa. Mas teve um dia que eu não sabia, mas ele se consagrou especial, ele não ia orar por libertação. Ele até falou, não vou orar por libertação hoje, tá? E aí o que aconteceu?
a igreja pequena, era novo convertido, eu mesmo sendo novo convertido, a igreja foi crescendo tão rápido, meu pastor foi colocando os novos convertidos para ser obreiro, porque ele falou, né, eu preciso de ajuda, não dá para me fazer sozinho, está chegando muita gente, e ele viu aqueles que eram pessoas dedicadas, pessoas que estavam buscando a Deus, se consagrando, que era eu e outros irmãos, e ele já foi ungindo diácono, então eu mesmo sendo novo convertido já era diácono, porque a igreja estava crescendo de uma forma rápida. E aí caiu uma pessoa. Glória a Deus, Geraldo, pastor Geraldo de Macaé, Rio de Janeiro. Glória a Deus, que Deus abençoe, pastor Geraldo. E aí ele orou por uma pessoa e ele caiu. Glória a Deus, pastor Eric. Glória a Deus. E quando a pessoa caiu, eu e o outro obreiro, o outro diácono, que é pastor hoje também, está pastoreando uma igreja lá em Minas, nós olhamos e nós já pensamos que era endemoniado. E nós, novo convertido, mesmo sendo diácono, nós já queria expulsar, nós gostávamos do ministério de libertação, de ver o poder de Deus libertando as pessoas. E aí nós já pensamos que era libertação e nós já estava querendo ir na direção da pessoa que caiu no chão. E aí aqui o pastor olhou para mim e viu assim. Eita glória, a Fabiana disse que as mãos dela já está quente. Antes mesmo da oração, é que nós estamos declarando, né? Se prepara que no final da live vai ser mais forte ainda. Mais fogo na mão da Fabiana. E aí, eu estava indo na direção do rapaz que caiu pensando que era demônio para expulsar. E aí o pastor olhou assim, levantou a mão e falou assim, ó, não, não é demônio. É unção. Aquela palavra unção, entenda que era nova para mim. Eu não sabia o que era unção. Igual hoje todo mundo sabe o que é unção. Já viu louvor, já viu pregação, tem no YouTube, tem música, tem livro. Não tinha tantos livros como tem. Mas naquela época, 30 anos atrás, eu fiquei pensando, unção. Eu fiquei tentando, o que é unção? Mas ele veio na minha direção e soprou. Soprou na minha cabeça. Quando ele soprou na minha cabeça, eu caí. Quando eu caí, eu pensei, eu vou me levantar, as pessoas vão pensar que eu estou endemoniado também. Aí eu tentei pôr a mão assim no chão, fazer o apoio no chão, pôr a mão no chão e levantar. A minha mão não saía do lugar. Eu não conseguia mover a mão. Eu estava consciente, mas eu tentava mover a mão, mas estava um poder de Deus tão grande em mim que eu não conseguia mover a mão. Eu fiquei ali no chão sem conseguir me movimentar. Eu quis levantar do chão e não consegui levantar do chão. Oh, quero azeite, pó de ouro, não são tudo. Glória a Deus, a menina é faminha. Os fominhas de Jesus. Aí eu tentei levantar e não consegui levantar do chão. E aí eu fiquei nisso 2 minutos, porque eu fiquei preocupado que as pessoas iam pensar que eu estava endemoniado. E aí depois passou 2 minutos, eu estava sentindo uma presença tão forte de Deus, algo tão gostoso. E aí passou uns 2 minutos, eu falei, quer saber do negócio? Eu não estou conseguindo levantar, e algo está tão bom aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu relaxei o corpo, não fiz mais esforço para levantar. Eu acho que eu fiquei ali 10 ou 15 minutos no chão, até ter a força para levantar. E eu levantei, sentei na cadeira e sentindo aquela presença, eu falei, eita, esse negócio da unção é bom mesmo. Eu não sabia que era unção. Eu falei, esse negócio da unção é bom mesmo. Eu vou buscar mais. Isso há 30 anos atrás. Oh, harabaxararabacantarabachá. Nunca parei de buscar, porque sempre nós recebemos e nós quer mais. Sempre nós recebemos, nós quer mais. Sempre nós recebemos e já tive outras experiências. Mas essa foi a primeira experiência com a unção, que eu nem sabia o que era, mas fui tomado, caí no chão, não conseguia levantar por 15 minutos. Mas aí eu falei, eita, esse negócio é bom, eu vou buscar mais dessa unção de Deus. Estou buscando até hoje, eu quero mais. Eu participei de um retiro agora, sexta, sábado e domingo, fui tocado por Deus, mas eu quero mais, Arabá. Eu quero mais desse poder, eu quero mais dessa unção, eu quero mais desta glória, eu quero mais, aleluia. Oh, alabaxô, alabaxara, alabaxara. Será que alguém mais quer mais dessa unção? Aí Gina diz, estou vendo o efeito de orar em línguas. Oh, aleluia, aleluia. Quem quer mais dessa unção, fala, eu quero mais.
Fonte inesgotável Ele tem para nós. É verdade, não existe limite. A pessoa fala assim, acabou. Não, não acaba, meu irmão. Quanto mais você recebe, mais você pode receber. Deus quer te dar muito mais. Ele vai responder a sua fome. Eu gosto de falar, Deus responde a fome. Deus responde a fome. Deus responde a fome. Se você tem fome, você recebe mais. Se você tem fome, você recebe mais. E no nome de Jesus, que nesta live você possa receber uma porção dobrada do Espírito Santo, que o poder invada o seu corpo como onda de eletricidade, com fogo. Que o poder toque na sua vida. Oh, aleluia. Oh, ababaxararabacantarabachararabaxá. Arabaxararabaxá. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Pastor Érico, eu quero ver pessoas ainda ser levantadas de cadeira de rodas. Vai ver, pastor, em nome de Jesus. Está vindo uma onda de milagres para o Brasil. Oh, alabaxá, alabaxá, alabaxá. Deus está levantando uma geração de pessoas que não são nem conhecidas. Oh, aleluia, alabaxá. Eu vejo muitas cadeiras de rodas sendo levantadas, cancerosos, pessoas indo da maca, direto do hospital, oh, e sendo curado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 E aí Deus começou, eu nessa busca minha, uma chave, duas chaves principais do meu ministério. É a transferência de unção, que eu gosto de falar, e a oração em línguas. Porque a oração em línguas prepara o meu espírito para receber mais de Deus. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar muito mais, mas o seu espírito tem que estar preparado. Não é questão de preparado. Eu já dei esse exemplo, eu vou dar de novo. É que eu nem peguei, eu não ia dar esse exemplo, não tem uma ilustração. Aqui tem um copo de água que eu estou até bebendo. Uma tampinha de garrafa. Cabe que tanto de água? Cabe um pouquinho de água. Aqui cabe um tanto de água. Não sei se é 200 ml ou é 300. Uma garrafa de PET de 1 litro cabe 1 litro. Uma garrafa de PET de 2 litros. Então quando você ora em língua, você expande o seu espírito para receber mais do poder de Deus. Você ora em língua, você expande seu espírito. Eu recebi muito poder naquela primeira unção que eu caí no chão e fiquei ali 15 minutos sem conseguir levantar. Mas só que Deus queria dar mais. Ali não foi o início. Me fui impactado, mas Deus queria dar mais. Oh, arabaxô, arabaxá, arabaxá, arabaxá. Aí quando você começa a orar em língua, se expande. E aí Deus foi dando transferência através de alguns homens de Deus. Por isso que eu falo para você, venha no dia 21 de setembro para receber a transferência. Foi uma chave do meu ministério. Transferência de unção de homens cheios de Deus. Homens cheios do Espírito Santo que oraram por mim. E a oração em línguas. Oração em língua eu expando para receber mais. Eu recebo mais. Eu recebo mais. Não tem limite. O limite sou eu. Deus quer dar muito mais, mas eu estou limitado, mas eu expando meu espírito para receber cada vez porções maiores de unção e de poder. Aleluia! Oh, glória! Em nome de Jesus, que no nome de Jesus haja um poder sobrenatural sobre a sua vida agora. Que uma unção de Deus venha sobre você
para marcar a sua vida, marcar a sua história, marcar o seu ministério, marcar um novo tempo, estabelecer uma colheita, frutos, 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 colheita está chegando para sua casa, colheitas financeiras, colheitas de milagres, colheita de salvação, colheita de libertação. Você plantou, você semeou, você vai colher. Oh, alabaxalala, nenhuma semente é perdida, nenhuma semente é perdida. A semente vai frutificar 100 por uma, semente vai frutificar 100 por uma, a semente vai frutificar 100 por um. Alabaxalala. Oh, aleluia. Marilene já está vendo ponto de luz nas mãos. Nós nem começamos a orar direito. Olha, baixar. A unção faz a diferença. É o poder do Espírito Santo. Hoje eu gravei o Podercast número 41 com o pastor Marcos, um amigo nosso. E ele é músico, ele é pastor, mas também ele sempre... O ministério dele foi no ministério de louvor. Ele toca bateria, toca violão, toca teclado, canta. O ministério dele vai entrar no ar 9 horas. Mas ele falou alguma coisa bem interessante. Ele falou assim que o talento sem a unção não vai. Ele precisava dar unção no talento. Ele estava falando como músico. Ele pode até tocar bem teclado, mas outra coisa é você tocar o teclado com unção. Você pode até pregar bonito. Tem pessoas que falam bonito naturalmente. Tem pessoas que têm um dom da oratória, da retórica, fala bonito, fala claro, fala um português correto, diferente de mim. Mas outra coisa, quando fala com a unção. Pode falar bonito com unção, mas o que faz a diferença não é a oratória. O que faz a diferença é a palavra com unção. O que faz a diferença é o louvor com unção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quero receber pó de ouro e azeite nas mãos. Vai ser hoje, Fabiana. Vai recebendo aí já agora. Aleluia. O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo de Deus. Tem um pastor americano. Já começou a brilhar, ó, já está brilhando. Deus já está derramando pó de ouro. Está forte essa live. E quem está na live e ainda não curtiu, meu Deus, nessa unção, já curte aí. Nessa unção, essa live vai alcançar muita gente. Teve um pastor americano que fala muito de oração. Não sei nem se ele está vivo ainda, mas quando ele veio no Brasil alguns anos atrás, ele conta de uma visão que ele viu um homem batendo na porta. E a porta não se abria. E ele falava assim: Deus, o Senhor falou que se nós batêssemos na porta, a porta ia se abrir. Por que não está abrindo a porta para ele? Ele está batendo, ele viu a visão, um homem batendo, 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 e a porta não abriu. E aí Deus fala com ele isso. Ele está batendo na porta sem unção. É forte isso, meu irmão. Quando você bate na porta com unção, a porta se abre mais rápido. Quantos irmãos estão batendo, 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 e a porta não está abrindo? Quantos irmãos estão sofrendo, oprimidos por Satanás, é demônio, na casa dele, humilhando ele, envergonhando ele, colocando doença, colocando engano. E ele não tem a unção. Sem a unção, a igreja é oprimida pelo diabo. Com a unção, o diabo foge. Resistir o diabo, você não vai resistir na sua força, você vai resistir no poder, na autoridade do nome de Jesus. Resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Aleluia!
Glória a Deus. É essa unção que Deus quer derramar na sua vida. É essa unção que Deus quer derramar. Uma unção que destrava, que abre porta, que abre caminho, que abre o mar, que abre o Rio Jordão. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que tinha sobre Elias, porção dobrada da unção. E quando Elias vai embora, antes Elias atravessou o Rio Jordão, pegou a capa dele, bateu no Rio Jordão, o rio se abriu. E aí Elias é arrebatado, a capa cai. Eliseu pega a mesma capa e fala, se eu tenho a unção, ele não falou isso que eu estou falando, mas é o pensamento dele, se eu tenho a unção, cadê o Deus de Elias? Ele bate no rio e o rio se abre. Ali foi o teste, fala, se eu recebi a unção de Elias, se eu recebi porção dobrada, eu vou fazer o que Elias fez. Se eu recebi a porção do que Elias disse, se você me vê, na hora que eu for tomado, você recebe. E ele pega a capa e ele fala, eu vou pelo mesmo caminho, eu vou fazer o que Elias fez, eu vou abrir o Rio Jordão também. Ele pega a capa e bate no Rio Jordão. Ele bate no Rio Jordão. Se eu receber essa unção, o rio vai se abrir para mim também. Aleluia! Alabaxá, alabaxá. Se eu receber essa unção, essa porta vai se abrir para mim. Aleluia! Se eu receber essa unção, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer, a prosperidade vai acontecer. Se eu receber a unção, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Oh! Alabaxô, alabaxá, alabaxá, alabaxá. Fábia, Deus responde a tua fome. Fábia, que essa fome, Deus responda agora com poder sobre a sua vida. Aleluia! 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 Aqui nas lives, muita gente tem recebido pó de ouro, azeite, unções. Imagine presencialmente. Então, faço o convite de novo, dia 21 de setembro. Você de São Paulo, ou mesmo se mora fora de São Paulo, e tem a condição de vir. Que Deus restaure em nome de Jesus o seu casamento, Gustavo. Que Deus restaure em nome de Jesus. Restaura todos os casamentos, Pai. Tem misericórdia. Que a unção do Senhor traga cura e restauração. Oh, Alabaxá, traga algo novo nesta live, em casa, em casa. Glória a Deus, Carol. A unção, você sente... Nessa mesma live que nós estamos com esse grupo de pessoas, eu vou dar o exemplo. Na hora da oração que nós vamos orar para Deus derramar a unção, talvez alguns sentem como fogo, talvez alguns vão sentir como eletricidade, talvez alguns vão sentir como alegria. Eu vou falar sobre isso da alegria. Talvez alguns sentem vontade de chorar, sentem como quebrantamento, sentem vontade de chorar. Alguns sentem vontade de orar em línguas e Deus renova a língua dele. Ele fala em uma língua que ele nunca falou, numa língua espiritual. Então, o mover do Espírito e a manifestação da unção, a cada um tem uma reação diferente. Alguns, quando a unção toca, ele pode pular ou não. Às vezes o poder é tão grande da unção do Espírito sobre ele, ele cai impactado, como eu caí, como eu falei na live aqui, que eu caí e nem conseguia me levantar. Foi a minha primeira experiência com a unção de Deus. Pode receber visões na hora da administração da unção. Então a unção vem na vida da pessoa e cada um tem uma reação e um sentimento diferente. Mas o que é importante é a pessoa estar aberta para receber a unção. Está aberto. Eren, eita glória, de Fortaleza, Ceará. Glória a Deus. Oh, Arabaxá. Eu quero orar por você, para você receber uma unção tão forte hoje. Mas eu quero falar algo.
na presença do Senhor. Salmos 16, versículo 11, se eu não estou enganado. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Romanos, no reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus, capítulo 1, o teu Deus, como você foi agradável ao teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Isaías, oh, Arabaxá, tira a veste de angústia, coloca a veste de louvor. No lugar da tristeza, a alegria. O vinho novo representa a alegria. A Bíblia diz que em Atos 2, os apóstolos parecia que estavam embriagados. Embriagado, muitos pensam que estavam caindo, pode ser, quem está bêbado começa a cair, mas também quem está bêbado, ele ri à toa, fala bobagem. Eles não estavam falando bobagem, eles estavam falando de línguas. Mas um dos sinais da unção também é a alegria. Uma da manifestação da unção é a alegria. E foi tão forte essa experiência na nossa igreja, muitos anos atrás, uma igreja que eu pastorei. Deus pegava o pessoal saía carregado. Uma vez um culto foi tão forte, nesse retiro, quem estava cantando era o Orlando, que vai ser até consagrado pastor no dia 24. Deus pegava as pessoas numa unção tão forte que 20 pessoas, às vezes, um dia saiu 20 pessoas carregadas do culto. O marido, a esposa, os irmãos levando no ombro, levando, porque ficava apagado na unção, era arrebatado, ficava apagado, levava desmaiado para casa. Ou rindo. As pessoas riam muito. Ah, mas para que rir? Quando a pessoa está rindo, Deus está curando algo dentro dela. Ou não. A alegria de estar na presença de Deus. A alegria serve para muitas coisas. Aí eu tenho que fazer uma live só falando da alegria. Mas as pessoas riam muito. E aí, alguns irmãos pentecostais vinham criticar a nossa igreja. Porque no bairro onde nós estávamos, tinha muitas igrejas pentecostais. Ah, que é isso? Isso não é de Deus. Isso não é Deus. Vai receber, Valdene. Isso não é de Deus, é o pessoal criticando. Aí sabe o que eu falava para eles? O fundador da Assembleia de Deus, que é a origem de toda igreja pentecostal, é a Assembleia, é a primeira igreja pentecostal no Brasil, 1910, o fundador chama Gunavini. Gunavini escreveu um livro chamado Diário do Pioneiro. Quem gosta de ler, lê esse livro. No Diário do Pioneiro, fundador da Assembleia, e que deu origem a todas as igrejas pentecostais do Brasil e as neopentecostais renovadas, que a nossa, queira ou não, é fruto da igreja pentecostal. Então começou lá atrás. Em 1910, Gunavini fala que ele ficou 40 minutos rindo no banco da igreja. 1910, o fundador da Assembleia de Deus fala, está lá no Diário do Pioneiro. Então, quando os pentecostais vinham me criticar, eu falava assim, vai ler o livro do fundador da sua igreja, que ficou 40 minutos rindo no banco da igreja. Vai ler o livro do fundador da sua igreja, que era tomado pelo poder de Deus. A igreja não deixa mais Deus operar, e quando Deus opera, as pessoas acham estranho. A igreja não tem mais espaço para a unção. Não tem mais espaço para o sobrenatural. E quando Deus opera o sobrenatural, é estranho. Porque as pessoas estão mais preocupadas com a liturgia do homem, não a liturgia do Espírito. Oh, isso é forte. Isso foi uma revelação agora. Acho que eu vou até escrever um texto. A liturgia do homem e a liturgia do Espírito. Eu recebi a Assunção do Riso, foi em poucos dias, foi muito lindo, inexplicável, lindo, lindo. Isis, em nome de Jesus, que você vai receber porção dobrada aqui nesta live. Então, alguns vão receber a unção, vai sentir como fogo, como eletricidade, como alegria,
pode ter visões, pode cair no chão, pode ser arrebatado, mas que no nome do Senhor Jesus, essa unção faz a diferença. Essa unção vai vir para te dar força física, para te dar força emocional. Essa unção vai vir para abrir portas que estão fechadas para você. Essa unção vai vir para dar frutos e frutos e frutos e frutos e frutos. Essa unção vai vir para curar os enfermos, para libertar os cativos. Essa unção vem sobre a nossa vida para transformar, para transformar nossas vidas, aleluia. Que venha sobre a Clarice uma unção sobrenatural, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Entenda isso. Eu estou sentindo a unção. Eu estou sentindo a unção. É verdade, Carol. As pessoas às vezes nunca experimentaram algo da unção, do Espírito, e não entende. E como não entende, critica. Mas quem entende, quem já experimentou, se alguém conta uma experiência para mim, eu entendo. Pode ser algo diferente do que eu já experimentei, mas eu entendo, porque eu já tenho experimentado a unção do Espírito. Eu entendo todas as experiências. Mesmo, talvez tem irmãos que contam experiências que eu nunca tive. Mas eu entendo. Porque você entra numa dimensão do Espírito, algo diferente. Essa unção Deus quer te ungir hoje. Não foi por acaso que você está nesta live. Seja mesmo aqueles que já acompanham o canal, seja aqueles que estão pela primeira vez no canal, aqueles que vão assistir depois. É porque Deus quer derramar um óleo fresco sobre a sua vida. E outra coisa, pode você pensar no homem mais ungido da terra. Nós temos que honrar os homens ungidos, respeitar, admirar. Mas o que ele fez? Ele foi a Deus. Nós temos acesso à fonte desses homens. Nós temos acesso, vamos pensar no homem mais ungido, vamos pensar no Beninho. O Beninho é um homem muito ungido de Deus, muito usado no mundo todo, já ministrou no mundo todo. É uma unção espetacular que ele tem. Mas ele vai na fonte, e eu posso ir na mesma fonte que ele vai. Qual é a fonte que ele vai? É o Senhor. Aleluia. Ele vai a Deus e eu posso ir a Deus também. O caminho está aberto para ele, o caminho está aberto para mim, o caminho está aberto para você. Olha que coisa tremenda. Eu posso ir na fonte do Criador do mundo, do Criador do universo. Aleluia. E aí a segunda pergunta, mas será que ele quer me tocar? É lógico que ele quer tocar. O que impede muitas vezes de a pessoa receber o toque é a falta da fé dele mesmo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se creres, verás a glória de Deus. Quem crê, recebe. E se você crê nessa oração que nós vamos fazer por unção de Deus, você vai receber uma unção como nunca recebeu antes. Você vai receber uma unção como nunca recebeu antes. Pó de ouro, azeite, eu quero que venha de uma forma multiplicada na sua mão. Se já apareceu na sua mão, que venha muito mais. Então faz assim com as mãos, levante para cima. Estou levantando assim para você ver como quem é novo no canal. A palma levantada para cima, mas pode pôr a palma das suas mãos na sua perna para não cansar. Porque se nós fica com a mão assim levantada, cansa. Minhas mãos estão brilhando, até no dorso. Os dedos, nas palmas também estão oleosas. Tem alguns que já estão recebendo aí. Arabaxar, arabaxar, arabaxar. Alguns já estão recebendo. Se preparem. Se você puder fechar os olhos, não sei se você está num lugar que pode fechar os olhos. Se você tem
a oração em línguas, ore agora. Oh, alabachora, alabacanta, alabaxá. Alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabaxá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai orando em línguas, ore em voz alta. Se você está num lugar que pode orar em voz alta, ore em voz alta. Libere o Espírito. Libere o Espírito, libere o Espírito. Oh, alabaxô, alabacanta, alabaxá, alabacanta, alabaxá. Deus está te levantando hoje. Deus está te ungindo agora. O óleo do Espírito está caindo sobre a sua cabeça. Vai recebendo a unção do Espírito Santo agora. Receba o poder do Espírito Santo agora. Receba o poder do Espírito Santo. Venha como fogo sobre você, da planta dos pés à cabeça, vai passando fogo, fogo, fogo. Fogo aonde você estiver, seja no quarto, na sala, na casa, no chão, no teto, na parede, que o fogo venha, que os ministros de Deus comecem a soprar vento e labareda de fogo. Alguns vão sentir como ondas de eletricidade passando por todo o corpo. Receba a eletricidade de Deus agora, eletricidade de Deus agora, agora. Eletricidade passando, entrando pelas pontas dos dedos, pela sola do pé. Agora, mais, Senhor, mais eletricidade, mais fogo, mais fogo. Vai colocando azeite nas mãos, vai colocando pó de ouro, vai colocando. Pai, algumas pessoas vão sentir um quebrantamento, vão começar a chorar. Oh, aleluia, a unção está te tocando agora. Em nome de Jesus, a unção está te tocando agora. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo agora. Seja tocado. Alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabaxá. Oh, aleluia. O óleo da alegria caindo sobre você. Alguns vão ria agora, ria, não segure. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de rir, ria. Se tiver vontade de dar risada, dê risada. Se tiver vontade de dar um glória a Deus, dê glória a Deus. Se tiver vontade de dar um aleluia, dê aleluia. Não se segure, deixa o Espírito fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa o rio fluir. A unção está te tocando agora, o poder do Espírito Santo está te tocando agora. Seja ungido, receba dessa unção, receba desse poder agora, receba. Alabaxar, alabaxar. Alegria do Espírito. Oh. Alegria do Espírito. Alegria do Espírito. Alegria do Espírito. Vai recebendo, receba, 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 receba! Oh, aleluia, 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 aleluia. Alaba, xararaba, canta, lalaba. Xararaba, canta, lalaba, xá. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba línguas de fogo agora. Você que ora em línguas, receba novas línguas agora. Deus está te renovando. Fale novas línguas agora, 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 agora. Oh, alabaxô, alabaxá. Obrigado, Senhor. Alaba, show, alaba, canta, alaba, xalala.
Tem uma pessoa nessa live, Deus está tirando do cativeiro agora. Você estava vivendo num cativeiro. Deus está tirando você do cativeiro agora. Você vai sentir a diferença a partir de hoje. Deus está tirando você do cativeiro agora. A sua vida começa a mudar a partir de hoje, a partir de agora. Oh, tem uma pessoa aqui. Oh, aleluia, aleluia. É uma mulher. Deus está ungindo com uma unção de prosperidade. Eu estou vendo vindo recursos financeiros, está chegando para você. Recursos financeiros está chegando. Dinheiro está vindo. Eu estou vendo dinheiro chegando. Dinheiro está chegando. Há uma unção de rompimento na área financeira. Oh, aleluia. Recebe aí. O dinheiro está chegando. Dinheiro está chegando, está chegando. Uma grande quantia. Um novo tempo na área financeira para você. Oh, aleluia. Tem alguém com um enfermo numa coluna, bem aqui no final da coluna. Acho que chama cóccix, não sei como é que no final da coluna tem uma enfermidade. Deus está curando a sua coluna, bem ali no final ou no começo da coluna. Deus está curando. Deus está curando a sua vista. A unção cura, a unção liberta, a unção transforma. O que a igreja precisa é da unção do Espírito Santo. O Senhor fala quantas vezes eu quero operar dentro da igreja, mas eu estou do lado de fora, como a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entrarei. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantas igrejas têm deixado Jesus do lado de fora? Quantas pessoas não têm deixado o Espírito Santo operar? Oh, mas Deus está levantando uma geração de faminto, de homens e mulheres que têm fome, que têm sede, e o avivamento vai chegar, a glória de Deus vai se manifestar na terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Respire fundo. Fala assim, obrigado, Espírito Santo. 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 Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Olhe para suas mãos, vê se apareceu azeite, pó de ouro. E escreve o que você sentiu nessa oração. Se sentiu fogo, se sentiu eletricidade, se sentiu vontade de rir, de chorar. Sentiu não, tinha que deixar, né? Escreve aí se sentiu algo. E olhe para as palmas da mão, às vezes aparece na ponta dos dedos pó de ouro ou pó de prata. A Nilza disse muito riso, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, está brilhando as minhas mãos, glória a Deus. Vai escrevendo o que você sentiu e olhe para as mãos se está azeite, azeite oleosa ou aparece pó de ouro ou pó de prata. Oh, alabaxora, alabaxara, alabaxara. Obrigado, Espírito Santo. Muito arrepio e vontade de rir. Quando a pessoa tem vontade de rir, deixa rir. Ria. Deixa fluir o riso. Mais alegria sobre você. Mais alegria sobre você. Mãos quentes.
muito brilho e aumentou. Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Oh, alabaxô, alabaxá, alabaxá. Pode ouro na mão. Oh, glória a Deus, Chile. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Pode ir escrevendo. Sentindo muita alegria. Obrigado, Espírito Santo. Oh, arabaxá, 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 arabaxá. Obrigado, Espírito Santo. Vai olhando para a palma das mãos, o óleo. Sentiu vontade de chorar, de rir. Fogo, eletricidade. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pó de ouro, Esther. Glória a Deus. Sou muito forte. Glória a Deus, Nádia. Deus está te dando unção de força para romper. Glória a Deus. Minhas mãos ficou coçando. Glória a Deus. É um sinal que pode aparecer às vezes no outro dia. Tem pessoas que falam que no outro dia apareceu, né? Oh, alabaxor, alabacanta, alabaxá. Oh, alabaxor, alabaxar, alabaxá. Minhas mãos estão com brilho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quebrantamento, choro e riso. Glória a Deus, Carol. Carol recebeu os dois. O choro e o riso. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. As minhas também estão com brilho. Glória a Deus, pastor Érico. Aleluia, Deus. Senti eletricidade. Sentindo uma paz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Se preparem, irmãos. Esse é só o começo. Nós vamos mergulhar cada vez mais firme em jejum e oração. Na semana que vem eu estou combinando lives sobre oração em língua. Thaís, brilho também. Palavras novas, Valdene. Minhas mãos estão quentes, como eu estivesse pegando em óleo. Também está dormente. Regina, glória a Deus. Foi intenso a oração em língua. Glória a Deus. Às vezes vem aquela intensidade de fluir a oração em língua. Oh, glória a Deus. Oh, alabaxor, alabaxar, alabaxar, alabaxar. Obrigado, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Unção do riso, Edina. Eita Deus. Ainda pode voltar essa unção do riso quando for dormir. Já pensou? Tem uma irmã que disse que mal conseguiu dormir, porque a noite toda rindo. Thaís Barbosa, muito calor. Glória a Deus. Oh, alabaxar, alabaxar, alabaxar. Alabaxar, alabaxar, alabaxar. Deus responde à fome. Deus responde à fome. Aquele que busca, acha. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Aquele que está buscando a Deus de todo o coração vai achar, vai encontrar. E Deus tem um óleo fresco, Deus tem um vinho novo para entregar. Edina Riso, oh aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Todos que estão na live receberam. Você que está aqui na live ao vivo e quem for assistir de novo, às vezes muitos assistem depois inteira, todos que estão na live receberam. Alguns sentem já imediatamente pó de ouro, azeite, calor, fogo, eletricidade, riso, choro. Mas mesmo alguns que não sentiram nada, não quer dizer que não recebeu. Você recebe pela fé.
Todos receberam. Se você creu, se você está com o coração aberto e você acredita, você recebeu. Nós recebemos pela fé. Mas alguns já é tocado, já sente algo, já é tocado pelo Espírito Santo. Eu creio nessa revelação na minha vida. Glória a Deus. Então nós estamos encerrando essa live. Foi uma live especial, uma live tremenda. Eu creio que ainda vai repercutir isso no seu espírito. Algo Deus entregou no seu espírito. Você pode ter um sonho profético, uma visão profética. Você pode ter vir alegria, vir um choro. Pode aparecer mais brilhos, pó de ouro, azeite. Eu creio que algo foi liberado para a sua vida. Uma unção foi liberada para você. E essa unção vai aumentar dia após dia. Que essa unção cresça mais e mais na sua vida, em nome de Jesus. Então agradeço a todos que estão aqui ao vivo na live. Que Deus abençoe a todos e que tenha uma noite abençoada. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Sonhei com um copo de prata na minha mão coxa da cama. Vou orar sobre ter um entendimento, a interpretação desse sonho, Valdene. Amém. Então que Deus abençoe a todos. Uma noite abençoada para todos em nome de Jesus. A Regina vai para o culto, leve a Assunção lá para o culto. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz. Fique com Deus em nome de Jesus. Fique com Deus.